Boa noite, está começando aqui pela internet mais um Júlio César 8h30 nas plataformas do Instagram, do Facebook e também do YouTube. Sempre recebendo pessoas de Lauro Miller e da região sul do estado de Santa Catarina, convidados a bater um papo legal conosco aqui na internet. E você pode ser o próximo convidado, então te prepara que qualquer hora dessa vem um convite. Eu tenho o prazer, a honra de conversar com um grande amigo, ele que é pai da Cecília e do Léo, o filho da dona Salete, o Olívio Monteiro. Boa noite, Olívio. Seja bem-vindo ao Júlio César 8h30. Boa noite, Júlio. Boa noite aos telespectadores do Júlio César 8h30. E é um prazer falar contigo. Prazer é todo nosso. Eu sempre tive a família do Olivinho, já desde do tempo que daqui a pouco nós vamos falar um pouco dele, do saudoso Pernambuco. Né? Pernambuco foi enfermeiro do Hospital Municipal Henrique Lage, foi farmacêutico, grande desportista de Lauro Miller, daqui a pouco a gente fala. E o Olivinho, né, é filho do saudoso Pernambuco e da dona Salete, empresário e empreendedor aqui no município de Lauro Miller, e tem todo o nosso respeito. Olivinho, vamos falar um pouquinho da infância. E essa infância, embora a gente saiba que teve um momento triste, né, com a perda, vamos dizer assim, precoce do seu pai, né? Sim, foi em 1992, e a gente lembra bem, o Celcinho tinha 12 anos, eu estava com 10 e o Frederico, que hoje trabalha com a gente, ele também é o mais novo, tinha 2 meses. Certo. E isso, né, você ficou lá com seus irmãos, a sua mãe, e obviamente com a morte do seu pai, isso dificultou um pouco, né, a infância de vocês. Tiveram que logo cedo trabalhar, né, para ajudar, né, nas despesas da casa e ajudar a mãe, né? Sim, aí desde novo a gente, a família sempre unida, né? A mãe sempre dando o suporte que a gente precisou. Até hoje, assim, tudo passa por ela, então qualquer decisão que a gente vai tomar, qualquer coisa que a gente vai fazer, a gente sempre pergunta para ela, sempre é a mãe que é o suporte da família, né? Certo. E, claro, daí cada um ajudando aqui, trabalhando. E a gente sempre na área comercial, toda a vida a gente foi comerciante, né? Trabalhando em lojas e a gente fez de tudo um pouco, a gente costuma falar, né? Sim. Tanto eu quanto meus irmãos, a gente sempre fez de tudo um pouco. Já que tocamos no assunto, né, vamos falar, né, do Pernambuco. Você só tinha 10 anos, mas eu lembro perfeitamente, ligado à área da saúde, era o enfermeiro do Hospital Henrique Lage, trabalhou em farmácia. Você lembra bem do teu pai, no futebol, né? Principalmente futebol de campo no Henrique Lage e também o futebol de salão no Nelson Rigueto. Sim, a gente, até ele foi homenageado, né? Depois do falecimento dele, foi homenageado com uma placa, a gente lembra disso. E na época até o Gil Bicudo tem uma fita cassete que mostra ele jogando no Guatá. Mas já estava em final de carreira. Já era veterano. Já era veterano, já estava bem gordão, bem fortão, e não jogava mais assim, né? Mas a gente lembra bem assim dele. O pessoal conta muita história dele, né? Sim. Das coisas que ele fazia dentro de campo e... Carnavalesco, né? Carnavalesco. Um homem muito alegre, né? Ali onde era a tua loja tinha um bar. Isso. E eu lembro de altos carnavais no Clube Cruz de Malta. E a gente ia fazer o esquenta ali, né? Tinha um bar de um lado e do outro lado da rua, onde tem a loja, também tinha outro bar, né? Então era bar para tudo quanto é lado. E o Pernambuco, junto com os seus amigos, com os seus colegas, e sempre fazendo aquele grupo de Pereira, né? Se vestindo de mulher e saindo aí pelas ruas com uma charanga, né? Fazendo a festa nas tardes de domingo de carnaval e de segunda-feira. Olivinho, e do seu pai você herdou o gosto pelo esporte, porque também passou pelo futebol, né? Sim. Eu comecei com 12 anos, no tempo era a escolinha do Celcinho aqui, Celcinho Gonçalves. Sim. Ele cuidava lá do ginásio e um dia a gente tava brincando lá na grama, lá com um copinho plástico, ele chamou, vem aqui, vamos jogar um futebolzinho aqui dentro do ginásio. Coisa. E a partir daquela data lá, eu já comecei a jogar com o pessoal mais velho, e até porque a minha turma assim não era muito era mais de jogar na escola e não queria participar assim, da CME. E até eu convidava os amigos para ir comigo, cara, assim, mas foi outra turma que eu fiz. Né, foi outra equipe ali que a gente formou. E aí aí depois a gente parou com 18, 19 anos, depois não tinha mais onde jogar, assim, daí a gente foi relaxando e abandonamos tudo. E além do grande esporte brasileiro, que é o esporte da bola, o futebol, você também se engraçou na CME com
um esporte quase nada comum aqui para a nossa região e principalmente para o Brasil, né, oriundo na Rússia. Você foi enxadrista, esse é o nome, enxadrista. É. Não tem nada a ver com enxada, né? Não. Mas é o jogador de xadrez. Jogador de xadrez. Lembra ainda? Lembro, a gente disputou o campeonato em Criciúma, em Florianópolis. Uhum. O Edmundo e o falecido Nestor Delfino levavam a gente pra jogar fora. E a gente aprendeu no bar que era do pai, né? Sim. A gente via ele jogar com o Renê, com o Dalbó, jogava o Gaim. Eu não vou lembrar de todos os nomes aqui, né, Júlio? Mas Sim. era muita gente. O falecido Celso Dias, do Cairu. Então eles tinham acho que uns 10, 15 enxadristas ali. Que eles ficavam ao redor do tabuleiro, ninguém sabia jogar, Então, mas... Lauro Miller, então, tinha O pessoal jogava direto ali. um no contingente bom do xadrez. bar. Tinha bastante gente que ia no bar pra jogar. E Lauro Miller era bom no xadrez? Como é que era no ranking estadual? Você tem alguma história, mais ou menos, ou do passado? Desconheço. Desconhece? Desconheço. Nunca A gente trouxeram sempre... medalha no... Não, a gente sempre Não. foi meio amador nisso aí. Assim, Foi sempre para participar? Sempre na raça. Na Sempre raça. na raça, assim. Com conhecimento, assim, mais de livros, né? Sim. Nunca foi, assim, especializado, assim, não teve nada, assim, de treinamento, nada. Então, a E gente dessa ia- turma toda que você falou, e desde os mais velhos até o pessoal da tua época, quem é que era o Bambambam? Quem era o melhorzão no xadrez aí que ninguém derrubava a rainha dele? Eu me lembro que o falecido Souvenir Dalbó Dalbó. era muito forte no xadrez. O Dalbó no esporte foi jogador É. de futebol, jogador de sinuca, jogador agora de xadrez, né? No carteado ninguém ganhava dele, não era fácil. Foi bom em tudo, né? Foi bom em tudo, e inclusive um excelente prefeito. Isso. Olivinho, e xadrez e futebol de salão fez com que você então tivesse aí uma adolescência, uma juventude muito sadia voltada para o esporte. Sim. Então a gente começou a jogar desde novinho, né? Sim. E o nosso treinamento era pular muro aí pra roubar laranja, roubar uva no castelo, daí Tomar banho na pirita tomar atrás do banho, campo. tomar banho no Rio da Pirita, atrás do campo escondido toda a vida. Certo. E quando ia jogar no Henrique Lage, sempre passava por ali pelo rio. É, É. Atravessava o rio na marra, nem precisava atravessar, mas só para se molhar. só pra se molhar. Só para se molhar. E pra quando ia buscar a bola, que a bola caía lá também. Olívio, e dentro disso tudo aí, você passou pelo Visconde e estudou também no Walter Althaus. Walter Althaus. Me É. formei no Walter Althaus, Dani. O que você fez no segundo grau do Walter? No segundo grau eu fiz ensino médio, Dani. Ensino médio. É. Não teve profissional. Não fiz curso profissionalizante. Né? E nós tínhamos aqui o técnico em contabilidade, teve o técnico em administração, teve o pessoal do magistério e também o pessoal da saúde, que era o técnico em enfermagem. Você fez Só o ensino médio. só o ensino médio, que dá uma preparação aí para o terceirão, que é o que o pessoal diz, Isso. para fazer a faculdade, É, né? Hoje mudou tudo, né? E não tentou fazer uma graduação, buscar um pouco mais, ou começou, parou, como é que tá? Júlio, na época eu tiro por mim, assim, experiência minha, né? Sim, Então, financeiramente, pra gente não tinha como fazer. era muito difícil. A gente sabe de histórias, assim, que pessoa ralou bastante, fez, Sim, mas até pelo meio meu, assim, da família, coisa, não ter estudado, sim. então a gente não teve esse... Optou pelo trabalho, Isso, pelo trabalho. Por trabalhar de novo e não por estudar, né? não pelo estudo. Aham. E isso também não foi dificuldade nenhuma, porque o que você fez lhe credenciou a fazer o que você faz hoje. Sim. Tocar o seu próprio negócio. Sim. Aí a gente foi adquirindo experiência de balcão, de amizade, como eu falei, que a gente frisa muito sempre de amizade, né? Porque se tu não tiver amizade também onde tu vive, no meio que tu vive, também não adianta, Júlio, tu estudar e tu não vai ter cliente. Tipo, no meu lugar, eu preciso de cliente. Então, a gente tendo amigo, a gente vai ter cliente. Vai ter cliente. Olivinho, só voltando um pouquinho ali para tirar a dúvida, o teu avô era o Celso Monteiro, Isso. o teu irmão Celcinho Isso. e o teu pai era o Celso. O Celso. E de Então- onde é que veio o Pernambuco? Eles são oriundos de lá do Nordeste ou é só apelido? Isso é uma história que o pessoal mais de idade me conta que... Na verdade, meu avô era Celso Monteiro, Certo. o meu pai era o Celso Monteiro Filho, e o meu irmão é o Celso Monteiro Neto. Tá. E o meu pai, na época que a festa do Barro Branco era gigante, vinha muita gente de fora, né? Sim. E parece que vinha o pessoal de Pernambuco para ali. E esse pessoal de Pernambuco se perdia muito ali. Ficava perdido, as crianças se perdiam, e um dia o pai se perdeu.
Aí o pessoal pegou e foi procurar ele. Cadê o Pernambuco? E cadê o Pernambuco? Se perdeu o Pernambuquinho, tem um Pernambuquinho perdido. Ele ficou de Buquinho, Pernambuquinho. Aham. E aí o apelido do pai ficou Pernambuco. Ficou Pernambuco. Desde pequenininho. O Celso Monteiro era músico da banda Santa Bárbara. Músico, maestro da banda. E vocês ali na família, você e o seu irmão, ninguém teve aptidão pela música? Fui. Chegou Tentei uma vez. lá com o seu Gessi? Até porque a minha mãe conta até hoje que o meu avô, ele que trouxe os instrumentos de Laguna para Lauro Miller. Sim, Então ele, além de ser maestro, ele foi fundador da banda. fundador É. da primeira Sociedade banda. Musical Cruz de Isso. Malta. Ele trouxe para cá os instrumentos de Laguna. A gente tem isso aí tudo documentado até. Certo. Assim, a gente não lembra certinho a história, assim, né? Uhum. Mas tem uma tia minha que conhece bem a história ali. Então ele trouxe os instrumentos para a banda e além de maestro, ele que ajudou a fundar a banda em Lauro Miller. Eu lembro que o seu Gessi falava muito, né, do seu Celso Monteiro, inclusive tem um dobrado, né? Sim, Pra quem não dobrado sabe o Pernambuco. que é um dobrado, é uma música de banda, exclusivamente de banda, tipo uma música militar, né, onde os militares podem marchar, né, ao ritmo da marcha, uma música empolgante onde usa todos os instrumentos da banda e geralmente os dobrados recebem um nome, né? E nós temos um dobrado na banda Santa Bárbara que se chama Dobrado Pernambuco, né? Em homenagem ao seu Celso Monteiro. Um grande músico e agora o Olivinho contando para nós que foi, né, um dos percursores, um dos primeiros a trazer para Lauro Miller os instrumentos e montar a primeira banda que antes de se chamar Santa Bárbara se chamava Banda Musical Cruz de Malta. Aliás, tudo aqui em Lauro Miller gerava em torno desta Cruz de Malta. Eu não sei qual é a ligação que tem com o Vasco da Gama, mas eu acho que o Henrique Lage deveria gostar muito do Vasco, porque ali no castelo tem a Cruz de Malta estampada no taco, no piso, né? O clube era Clube Cruz de Malta, a banda era Banda Cruz de Malta, a Rádio Cruz de Malta, era tudo Cruz de Malta aqui, né? Então, sei lá, se era uma paixão pelo Vasco ou se ele trazia esse símbolo aí, né, da cruz, né, da ilha de Malta lá no Mediterrâneo. Olivinho, vamos continuar aqui o bate-papo com você para nós não sair muito do nosso padrão. Depois, nessa adolescência e juventude, você não pegou o Cruz de Malta nem o Cairu, aliás, nem o Cairu nem o Arizona, mas o Clube Cruz de Malta, na época do nosso amigo Gil Bicudo, né, que trazia toda semana uma banda para tocar ali, você frequentou muitos bailes no Cruz de Malta, que é do ladinho da sua casa. Sim, bem na juventude mesmo, eu comecei a frequentar cedo, porque daí então a gente já ajudava no bar, que era na frente do clube, e dali mesmo já tomava um banho, depois que saiu do serviço já ia pro clube, né? Às vezes me barrava na porta, porque tinha 15, 16 anos e estatura de menino de 11. Aí o pessoal diz, não, tu não pode entrar. Mas aí tinha que chamar o Gil ali, liberava. Então a gente lembra que a gente saía para jogar bola no sábado à tarde, ia pro campo, jogava futebolzinho, já roubava uma laranjinha ali por ali e tal, ficava por ali. E louco já para chegar de noite para ir pro Cruz de Malta, né? Tomar um banho e ir pro Cruz de Malta. Tomar um banho. Fazer o esquenta. Tomar uma porradinha. Ali no bar mesmo. No bar a gente fazia as porradinhas. Conta pra turma como é que era o nome, essa bebida porradinha aí. Conta pra turma como é que se fazia a porradinha. A porradinha a gente comprava 1 litro de refrigerante de limão, né? Tá ensinando. Aprecie com moderação. Vamos lá. 1 litrão de refri de limão. Tá. E 1 litro de vodka, claro que sempre dos mais baratos, né? Nossa. E pegava um copinho desse de cachaça, aquele pequenininho. Misturava meio por meio, sacudia e virava. Aquilo virava um efervescente, tipo um por exemplo, um sorrisol. Igualzinho. Aí o que levava meia hora pra tomar, tomava num gole só. Tomava num gole só, daí já entrava pronto, né? Já entrava pra lá de Bagdá no baile que não tinha quem segurasse. Não tinha que segurar. Olivinho, e o Cruz de Malta sempre com grandes promoções. Você certamente também deve ter participado de grandes bailes de debutante. Sim. Minha esposa até debutou. E você foi o par dela? Fui o par dela. Ah, então o negócio começou ali já desde ali. aquela época, hein? Isso. É. E lembra que ano que foi, como é que foi, quem foi a banda, quem mais que debutou com ela? Se tu lembrar, tu fala, se não lembrar também não precisa. Tinha bastante menina assim, Júlio, porque faz tempo, né? Acredito que era Scorpions, porque o Scorpions geralmente tocava os bailes debutantes, né? Vocês tinham um contrato fixo com o Bicudo, né? O Scorpions era o Scorpions no baile debutante e o portal era o portal não? Cartão postal e o portal da cor todo sábado. Portal da cor e toda sexta-feira, na verdade, era o portal da cor, né? E a banda Sonho. E a banda Sonho, essas bandas que vinham ali. Qualquer hora, Gil Bicudo, você está convidado para vir sentar aqui e bater um papo pra gente recordar o tempo aí que era jogador de futebol, que o Gil também jogou, hein? Jogava com o pai. O Gil jogou na época do teu pai.
Eu vejo umas fotos aí do Daniel Chu, muitas fotos aí de carnaval, o teu pai e o Gil Bicudo, um do lado do outro, Sim, tudo abraçado, vestido de mulher. Eles eram como irmãos, os dois, né? Os dois, né? Então, assim, ó, o Clube Cruz de Malta sempre foi um grande centro de eventos para nós, né? Porque não tinha muita coisa, né? Ou você ia no campo, ou ia no ginásio de esporte, ou ia no clube, né? Ginásio sempre lotado, né? Ginásio sempre lotado. Altos campeonatos, né? Eu até lembro uma história que o pessoal conta do pai do Gil. Sim. Que eles foram jogar no... Eu acredito que era aqui no Sumaré, que eles contam. A gente tinha um banhado do lado, assim. Uhum. Aí o pai chegou e disse, Gil, o primeiro que fizer o gol, nós vamos se jogar tudo naquele banhado ali, para nós comemorar o gol. Aí disse que foram lá, fizeram o gol, passaram a bola pro Gil, o Gil fez o gol, foi e se jogou no banhado, não foi ninguém, ficou só lá dentro do banhado, tudo sujo, brabo que era um colo. Essa aí foi boa, hein? Essa aí foi pra marcar. Ele vai me matar. Não vai não. Eu vou levar na brincadeira, né? Isso tudo acontece. Os bailes do Clube Cruz de Malta realmente marcavam bastante. O futebol aqui em Lauro Miller era sem dúvida nenhuma os grandes momentos, os grandes eventos que a gente tinha aqui na cidade. Olivinho, depois veio, claro, né, a sua parte profissional. De onde é que veio essa paixão por material de construção? Ou não era paixão, nem vocação, foi por necessidade que você foi trabalhar numa loja de material de construção? Sim, eu tinha um tio, já falecido, né? Uhum. Que ele sempre fazia as coisas em casa, assim, ele era martelo, coisa. Então eu era muito próximo dele. E ficava vendo ele mexer em parafuso, em prego, mas nunca quis fazer aquilo ali, não tinha jeito para aquilo. Aí, quando eu trabalhava numa empresa em Orleans, aí eu falei com... Eu tive 2 professores, né? Eu sempre chamo eles de professores, que é o Geraldo e o Tarcísio, né? Então, eles falaram com, na época, o Della Justina, e eu comecei ali. Não vou lembrar o ano, porque faz tempo também, né? E eles foram me ensinando ali, foi indo, eu fui gostando, fui aprendendo cada vez mais, e aí, como a gente já tinha bastante conhecimento do público, né? Isso ajudou bastante. Daí, o meu suporte foi os 2 ali, Júlio. O que eu aprendi, eles disseram pra mim, ó, tu vai aprender com nós, a gente vai te ensinar, não é qualquer um que a gente ensina. Mas a gente quer que tu fique igual a gente, eles falaram pra mim. Uhum. Sempre falavam isso pra mim. Certo. A gente vai te ensinar pra te ficar igual a gente. Claro que igual a gente nunca fica, né? Não. Cada um trabalha de um jeito, tem um jeito, né? Mas o começo foi aqui no Della Justina. Certo. Depois mudou de loja. Depois aí parei um ano, trabalhei na mina um ano, e aí depois na época, o Christian ia abrir a Construmiller, né? Sim. Aí o Christian abria a Construmiller, ele e o Fred, que é o genro do Hélio, e aí veio o convite do Fred pra mim trabalhar com eles ali. Aí ali a gente pegou desde o começo, das primeiras prateleiras, né? E foi 4 anos de Della Justina, 4 anos de Construmiller. Livinho, como é que está hoje o ramo da construção civil, no modo geral, em Lauro Miller? A pandemia deixou o pessoal dentro de casa, todo mundo resolveu reformar, arrumar aquela cortina que faz uma semana que está ali pendurada. Como é que ficou esse negócio da pandemia? Ou piorou pro material de construção? Ô, Júlio, a gente falar que melhorou, a gente também não pode ir contra o que a gente está assistindo direto na televisão e conversando entre a gente assim na rua, né? Certo. Então, assim, o nosso segmento em acabamento para materiais de construção, claro que aumentou um pouco as vendas. Só que com a pandemia faltou mercadoria. E aumentou o preço da mercadoria. Então, automaticamente, tu não consegue vender o que era para vender. Porque a pessoa também não tem o poder de compra. Então, se a pandemia não tivesse deixado faltar mercadoria, não tivesse subido tanta matéria-prima, talvez a gente venderia muito mais. Então, não adianta também tu vender pelo preço absurdo que está sendo vendido hoje e ganhar menos dinheiro só para te ter que vender para manter o teu negócio. Esse é o problema hoje da pandemia. Ela está fazendo com que as pessoas gastem menos e vocês tenham que manter um negócio com menos lucratividade. Menos lucratividade, bem isso mesmo. E assim, quais são as matérias-primas ou o material que mais faltou durante a pandemia? Assim, você lembra qual o mais popular aí que chegou a fazer falta de pessoal pedir e vocês dizer, infelizmente não tem porque a pandemia, né, diminuiu a fabricação? Sim, começou com o aço, né? O ferro, né? Ferro. A gente começou a receber latas de tinta sem alça. Não tinha um arame para fazer alça.
Arame não tinha para comprar. E aí depois veio a alta do cobre. O cobre subiu bastante, subiu 140%. Automaticamente o fio, fio. Né, o condutor de energia elétrica Que é aumentou. de cobre, aumentou. Uhum. Então daí começou a faltar os fios. Depois veio a crise do plástico. Que daí uma empresa só comprou todas as fábricas de plástico e monopolizou. Aquela ali também criou esse aumento dos canos. Claro que quando você está falando do plástico, você está falando dos interruptores, das tomadas. Interruptor, tomada, assim, conexões, porque os tubos, né? Não tem nada a ver com a fabricação de plástico aqui da nossa região, você que está nos assistindo. Estamos falando aqui de material de construção. Isso. PVC, chegou a ter problema com falta de cano? Sim, bastante falta. É. Bastante falta. Pouca entrega. Pouca entrega. Faltou matéria-prima. Uhum. O que estás achando disso tudo, Olivinho? Faltou um pouco de habilidade? Na realidade, você acha que poderia estar diferente? Poderíamos estar melhor? A tua opinião sobre o assunto pandemia Covid-19 no Brasil? Júlio, a minha opinião, eu acredito que a gente já deveria ter comprado a vacina antes. Certo. Que o pessoal vacinado, o pessoal não iria ficar doente. E a nossa cidade, como é pequena, assim, a gente perdeu muita pessoa, né? Então, se a gente parar para pensar, a gente está na média aí mais alta que vários municípios. Então, a gente não pode querer achar culpado nisso, porque é uma pandemia, né? Sim. Mas eu acredito que se tivesse vacinado antes, se tivessem comprado a vacina antes, assim como fez os Estados Unidos, eu acredito que não estaria do jeito que está hoje. É. E você tocou um assunto bastante sério, que é com relação às mortes, né? Algum amigo, algum parente mais próximo, a Covid atingiu a família ou algum amigo? A gente foi infectado no final do ano. Vocês todos passaram? A família inteira. A gente fechou a loja uma semana. Uhum. E a gente levou um susto. Eu e o meu primo, o Henrique, né? Sim. A gente levou um susto assim, a gente ficou bem complicado. Senhora, sua mãe não pegou? Pegou também. também. A mãe pegou também. Mas passou tranquilo. Ninguém precisou ficar internado, ninguém teve caso mais grave. Não. Graças a Deus, não. Tiveram que fechar a loja e se isolar. Fazer a nossa parte, na verdade, né? Fazer a parte de vocês, né? E hoje, como é que tá, Olivinho? Tá sentindo que com a vacina, com o desenrolar aí, tá aliviando devagarinho, parece que tá indo, ou ainda continua o freio de mão puxado? Não, tá melhorando já, Júlio. O pessoal já tá saindo mais de casa, a gente já nota, assim, que o pessoal, até o pessoal mais idoso, que não aparecia mais no comércio, né? Já estão aparecendo mais. Então, assim, a gente tá vendo, assim, uma mudança na faixa etária, na rua. O pessoal mais novo tava dominando, assim, porque andava mais por ali, e o pessoal mais idoso em casa, né? E agora já começaram a aparecer de novo. Clientes que a gente nem lembrava, assim, tá começando a aparecer na loja de novo pra comprar e até pra bater aquele papo, fica ali na frente um pouquinho, conversa, sai. Você acha que vamos sair bem dessa ou a expectativa é de um 2021 tão ruim quanto foi 2020 e que as coisas devem melhorar como deve ser lá para o ano que vem? Olha, Júlio, a gente torce que melhore, né? Sim. A gente sempre está torcendo pelo melhor. Eu acredito que com a vacina agora chegando, o pessoal, a autoestima da pessoa também melhora um pouco, né? Porque tu tem onde te agarrar. Se a gente não tivesse, não tem vacina, não tem nada, não tem o que fazer. Como, por exemplo, chega a pessoa no hospital, tu não tem o que fazer. Eles estão dando remédio ali sem saber se aquele remédio tá bom para ti ou não. Então a gente vê casos de pessoas se intoxicando. Também, né? também. Então, o que acontece? A gente vai torcer que melhore, Júlio. Eu acredito que o ano que vem, esse ano, se continuar do jeito que tá bom. O que não pode é piorar, né? Eu acredito que a partir do ano que vem, sim. Aí as coisas vão começar a andar para frente. Vai melhorar. Vai melhorar. Bom, essa questão de profissionalismo dentro da sua profissão, tudo tranquilo? Teus irmãos também aderiram bem, assimilaram bem? Como é que foi essa introdução deles dentro da loja de material de construção? Pegaram bem o negócio? Sim, o Fred, que é o mais novo, que eu falo, Fred é o Frederico, né? Ele pegou mais fácil. Certo. Até o Celso, por cuidar da parte financeira, da parte de documentação, as coisas assim, ele não ficava muito no balcão, né? Então, como ele trabalhou quase 20 anos em farmácia... Farmácia, né? Ele entendia muito, era de injeção... De injeção, de remédio... De vacina... De Viagra, vendia muito Viagra. Vendeu muito Viagra? Bastante Viagra. De vez em quando quer vender lá no balcão, mas a gente não deixa, né? Camisinha, vendia bastante. Aí ele de vez em quando, ele se assustou bastante no começo, assim, né?
Até hoje, de vez em quando ele erra uma venda, coisa, ele chega lá, isso aqui não é pra mim. Ele fala, não, é sim, já tá ficando velho o negócio. Devagarinho nós vamos te botando nos eixos. Nós ensinamos coisa. Uhum. E a mãe não trabalha junto na empresa? Não, a mãe não. Ela fica só lá no comando lá em cima? Isso, a mãe trabalhou os 2 primeiros anos com nós, né? Uhum. Aí se aposentou. Se aposentou? Se aposentou. Ah, que legal. Que bom. Olivinho, mais alguma coisa que você gostaria de relatar? Algum assunto que eu esqueci de abordar por aqui, que você gostaria de falar? Aproveite o espaço aqui no Júlio César 86, né, que nós estamos à tua disposição. Ô, Júlio, eu gostaria de dizer que a pessoa, assim, o pessoal mais novo que às vezes está assistindo a gente aí, sim, que dificuldade vai vir. Uhum. Vai vir bastante dificuldade. Mas se tiver vontade, bastante vontade, acreditar que é capaz, consegue fazer sim, bastante coisa. Vocês são um exemplo de empreendedorismo, né? Deu medo, Olivinho? Chegou um momento assim de vontade de desistir, de fechar a porta e voltar a trabalhar? Não só uma vez. Nossa. Várias vezes deu medo. Uhum. Várias vezes. E o que te fez segurar e dar continuidade? Ô, Júlio, sem dúvida nenhuma, a força dos meus irmãos, da minha família, da minha esposa, minha mãe. Sim. Então, a hora que tu olha que a família tá ali junto contigo, não só depende daquilo, mas comprou a tua ideia, né? Que, não, vamos pra frente, vamos, é isso aí mesmo. Então, tu tem um suporte muito grande por trás de ti, é difícil, Júlio. Tu pegar e largar tudo e... Sim. Isso é uma força motora que acaba te dando ânimo, te injetando, e por mais dificuldades que venham, você sabe que tem um suporte, sempre vai ter um porto seguro, que é a família. Sim. É isso que deixa... Quando a gente acorda de manhã com aquela vontade, já pensando neles, né? Uhum. De ir trabalhar, de correr atrás para vencer e dar vencer. Continuidade. Isso. Uhum. Olivinho, eu quero te agradecer, né, mais uma vez, como falei no início do programa, o nosso espaço aqui no Júlio César 86 é isso, né? É conversar com gente da nossa terra, pessoas de Lauro Miller, personalidades ou não, empresários, empreendedores, assim como o Olivinho, seus irmãos e toda a sua família, né? E dizer que foi uma honra conversar contigo, foi um prazer, né, inenarrável. Grande parte do que tem aqui dentro do nosso estúdio, né, que qualquer hora dessa a gente vai mostrar, né, foi adquirido ali na Monteiro, né, uma loja que está aqui bem no centro de Lauro Miller, na rua Dr. Valdir Cotrim, bem em frente ao Clube Cruz de Malta, ao antigo INSS, né, servindo com aquele atendimento familiar, cortês e amigo, e você já sabe, né, que o preço lá na Monteiro é barato o ano inteiro. É essa a frase? É o slogan criado pelo meu irmão mais novo. É ele que... na Monteiro o preço é bom o ano inteiro. O preço é bom o ano inteiro. Livinho, mais uma vez, muito obrigado. Foi um prazer conversar contigo, conhecer um pouco da tua história, né? E quem sabe daqui mais um tempo você volta aqui para bater mais um papo de novo, ou manda um dos irmãos aí para sentar no lugar, né? Ô, Júlio, eu que te agradeço. Além de ser meu cliente há muito tempo, né, junto comprando comigo ali, e não só na minha loja, nas outras tu era meu cliente. Sim. E ser amigo do meu pai, ser meu amigo, para mim é uma honra. Porque a gente, quando conversa com pessoas inteligentes, a gente fica até assim meio nervoso, porque não sabe o que pode esperar, né? Ah, bondades duas, né? Não, tá. Imagina, vocês aqui é um prazer, e o Júlio César 86 só existe porque tem as pessoas a serem entrevistadas. Muito bem, Olivinho, grande abraço, muito obrigado. Eu conversei com o Olívio Monteiro, popular Olivinho, né, da Monteiro Elétrica, Hidráulica e Materiais de Construção em geral aqui em Lauro Miller. Você pode ser o próximo convidado, né? O que você acha de sentar aqui nesse sofazinho de 2 lugares, né, e bater um papo com o Júlio César? Já te prepara, né, que você pode ser o próximo convidado aqui para participar conosco do nosso programa. E você já sabe, deixa o seu likezinho aí, né? Faz o nosso canal crescer, né? Dá o joinha, inscreva-se no canal, né? E participe conosco e recomende para os seus amigos e tudo mais. Grande abraço, Olívio. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.